onde a mulher com mais de 50 anos de idade deve investir o seu dinheiro para ter uma boa renda na velhice. Quais são as melhores opções para essa finalidade, tá? Então eu quero entrar nesse tema aqui com vocês a partir de agora. Vem comigo. A primeira coisa que você precisa saber é que quando o assunto é investimentos, existem basicamente dois tipos muito importantes que você precisa aprender e dominar antes de aplicar o seu dinheiro, tá? Nada de aplicar para depois aprender. Primeiro aprenda, depois aplique. Quais são as duas principais categorias de investimento que você precisa conhecer primeiro? A categoria número 1 é o que nós chamamos de investimentos de renda fixa. O que é um investimento de renda fixa? Eles são caracterizados pela sua altíssima segurança e altíssima previsibilidade. Nossa, Paulo, que palavra difícil. Previsibilidade, o que é que isso significa na prática? É muito simples, tá? Investimentos de renda fixa, eles têm previsibilidade. Antes de você aplicar o seu dinheiro, você consegue saber, ou exatamente, ou muito aproximadamente, quanto é que o seu dinheiro vai render e se valorizar com o passar dos meses, ou, de repente, dependendo do seu prazo dos anos, né? Então, quando o assunto é investimentos de renda fixa, por exemplo, Tesouro Direto, que é um tipo de investimento de renda fixa, uma das principais características desse tipo de investimento é a sua previsibilidade. Então você sabe exatamente ou muito aproximadamente quanto que aquele dinheiro que você aplicou no dia de hoje vai ser transformado lá na frente. Dá para você calcular. Isso, as próprias plataformas, o próprio Tesouro Direto, dentro dele tem simuladores onde você pode fazer essa conta por você. É só você jogar aí no Google simulador Tesouro Direto e lá você vai poder seguir os passos e simular investimentos que você faria, né, aplicações mensais, para entender quanto o seu dinheiro poderia render ao longo do tempo. É bem legal, muito legal de verdade, essa questão dos simuladores, tá? Então, os simuladores, eles só existem, principalmente aqui em renda fixa, porque é possível ter uma certa previsão de quanto o seu dinheiro vai render conforme o tempo for passando, tá? Então, isso define os investimentos de renda fixa. E se você está gostando do conteúdo, não deixa de tocar aqui no botão do joinha, no botão do like e se inscreva no meu canal para garantir que os próximos vídeos cheguem até você. E dentro aqui da categoria de renda fixa, quando o assunto é construir patrimônio para ter uma boa renda lá na velhice, eu gosto muito de recomendar para vocês que vocês estudem mais sobre o Tesouro Direto. Por quê? Porque lá no Tesouro Direto tem dois tipos de investimentos que são muito interessantes para essa finalidade. Principalmente quando o assunto é fazer investimentos mensais, pequenos valores todos os meses, e aí você segue com disciplina, segue investindo um pouquinho sem errar. Você não é obrigado a investir todo mês, tá? Mas é uma boa prática que você se organize financeiramente de tal forma que pelo menos uma vezinha por mês você vai lá e faz a sua aplicação, faz a sua aplicação, faz a sua aplicação. Isso é uma boa prática porque quanto mais vezes você aplica, mais juros vão cair em relação ao dinheiro aplicado, tá? Então, é obrigado a investir todo mês? Não, não é obrigado. Você é quem define quantas vezes você fará de investimento. Ah, Paulo, eu posso investir 3 vezes no ano? Até pode, né? Mas é uma frequência muito baixa, tá bom? Não tem problema algum, você pode não acontecer nada com você. É diferente de um consórcio, de um financiamento, onde você tem aquela obrigação, né, de pagar a parcela por mês e se você não pagar, o banco vai lá e toma a casa de você, né? Aqui no mundo dos investimentos isso não existe, tá bom? Aqui quem define a frequência dos seus investimentos é você. Mas o que eu recomendo sempre para as minhas alunas é que você faça pelo menos uma aplicaçãozinha por mês, por menor que ela seja, tá? Mas tente se organizar para que essa aplicação do mês, ela aconteça, tá bom? Então, o primeiro tipo de investimento muito adequado para você construir uma boa renda lá na sua velhice são os investimentos dentro do Tesouro Direto. E aí tem dois tipos de investimentos no Tesouro Direto que eu quero que você aprenda aqui na nossa live de hoje, que são os investimentos chamados de Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um tipo de investimento muito bom para quem quer, por exemplo, construir uma reserva de emergência, uma reserva de curtíssimo prazo, que é o dinheiro que você vai aplicando todo mês, ele vai rendendo juros para você, e se necessário, você pode chegar lá no seu aplicativo do banco, da corretora, e fazer a solicitação de resgate.
Bom, então é um tipo de investimento que te permite esse resgate sem nenhum risco de perda. Então o Tesouro Selic, eles têm essa característica, tá bom? De ajudar você a construir uma boa reserva financeira para o seu curto prazo. E aí tem um segundo tipo de investimento, esse já está mais ligado, dentro do Tesouro Direto ainda, tá? Aqui dentro de renda fixa. Ele está mais ligado para investimentos de médio e longo prazo, que são o que nós chamamos de tesouros IPCA+. São ótimos investimentos para você ir aportando, né, aplicando todos os meses, com o objetivo de construção de patrimônio, ter um bom rendimento. Porém, é importante que você saiba que o resgate dele tende a acontecer somente na data de vencimento. Então, são investimentos mais alinhados para necessidades de daqui a 4 anos, daqui a 5 anos. Se você tem algum plano para daqui a 10 anos, esse tipo de investimento vai te atender muito bem, tá? Mas ele só é indicado para quem tem a mentalidade de investir um pouquinho por mês e resgatar esse dinheiro somente daqui a 3, 4, 5 anos ou mais, tá bom? Então, este é um detalhe importante sobre o Tesouro IPCA+. Se você não tem essa segurança, Paulo, eu não sei, talvez eu invista um dinheiro agora, e aí daqui a 2, 3 meses eu preciso dele de volta, não tem problema algum. Aí você não vai escolher o IPCA, você vai mudar para o Tesouro Selic, que foi o primeiro que eu ensinei vocês, tá? Esse você pode resgatar a qualquer momento, sem nenhum prejuízo, sem nenhum risco de perda, ok? Então, esta é a primeira categoria, tá? De bons investimentos que podem aí garantir para você uma boa renda lá na velhice. Só que agora eu quero mostrar aqui, na verdade, 2 outros tipos de investimentos para vocês, que são os investimentos que fazem parte da categoria de renda variável. Renda variável. Por que renda variável? O próprio nome já diz. O rendimento do teu dinheiro não é previsível, como é no Tesouro Direto. Então, renda variável, o seu dinheiro ele pode variar tanto para cima, em uma valorização, né, um crescimento do seu patrimônio, mas se você não tem o domínio desse tipo de investimento ainda está muito insegura, ainda não tem o conhecimento e o apoio correto para investir aqui na renda variável, se você tomar decisões erradas, existe uma grande chance de que você talvez perca dinheiro nesse tipo de investimento específico, tá? O anterior não. Agora, esse daqui, se você não tiver o conhecimento adequado, por melhores que sejam as oportunidades que eu vou te apresentar a partir de agora, é fundamental que primeiro você aprenda muito bem para depois aplicar, tá? Então, investimentos de renda variável. Quais são os 2 principais tipos que vão ajudar você a ter uma boa renda lá na sua velhice? O tipo número 1 é o que o mercado chama de investimentos em ações. Investimentos em ações. O que significa investir em ações? Quando você compra, por exemplo, uma ação de Petrobras, que hoje deve custar aí algo próximo de R$40, esse valor varia todos os dias, tá? Mas arredondando, hoje deve custar algo próximo de R$40. Quando você compra a sua ação daquela empresa específica, você se torna uma mulher acionista daquela empresa. Acionista é como se você fosse dona de um pedacinho de toda aquela empresa. Tá bom? Você passa a se tornar dona de um pedacinho daquela empresa. E o fato de você ter se tornado dona de um pedacinho da empresa, isso te dá alguns direitos interessantes. Como, por exemplo, se você comprou uma cota de Petrobras, né, uma ação de Petrobras por R$40, conforme o tempo vai passando, se as ações de Petrobras se valorizarem, significa que o teu dinheiro ali, que começou com R$40, ele também vai se valorizando. Então esse é o primeiro tipo de ganho aqui quando o assunto é renda variável. É a valorização das cotas, das ações que você comprou. Tá bom? Então esse é um tipo de ganho bem legal. Mas, na minha opinião, tem um outro tipo de ganho aqui nos investimentos em ações que, na minha opinião, são até melhores do que o primeiro tipo, que é o tipo dos ganhos por valorização. E esse, poucas pessoas conhecem. Então eu quero que você aprenda isso a partir de já, tá bom? Qual é o segundo tipo de ganho que você pode ter ao aplicar o seu dinheiro no mercado de ações? É o que nós chamamos de ganhos com dividendos. Dividendos. O que é o dividendo de uma ação? Imagina só, se você comprou ações de Petrobras e a Petrobras, ela deu muito lucro para quem é dono. Então, choveu dinheiro lá dentro da empresa.
A empresa, ela extraiu muito petróleo, refinou muito petróleo, e assim por diante, vendeu pra caramba. O preço do barril de petróleo está num preço bem legal. Então, a empresa, ela teve um lucro muito interessante para quem é dono. E aí ela pega todo aquele bolo de dinheiro e distribui para todo mundo que é acionista. E você, mulher, pelo simples fato de ter comprado uma única ação de Petrobras, se tornou acionista de Petrobras, isso te dá o direito de receber esses dividendos, tá bom? Então esse é um tipo de renda, um tipo de ganho que eu chamo de renda passiva, tá? É uma renda que vai pingar na sua conta sem que você precise estar ativamente gastando o seu tempo, empregando o seu esforço, as suas horas, para que aquele dinheiro caia na sua conta, tá bom? Então este é o conceito de uma renda passiva. Um investimento que você faz em ações, e aí, esse investimento te paga dividendos, esse dinheiro que cai na sua conta proveniente dos dividendos é o que nós chamamos de renda passiva. Um dinheiro que você ganha sem precisar estar ativamente trabalhando para conquistá-lo. É literalmente o seu dinheiro trabalhando por você, tá bom? Este é o conceito de ganhos por dividendos. E o segundo tipo aqui de investimento que vão garantir aí a sua renda boa lá na sua velhice são os investimentos em ações. Mais uma vez, fundamental você estudar sobre o mercado primeiro antes de aplicar. Por quê? Porque primeiro vem o conhecimento, depois vem o investimento. Tá bom? Então essa é a segunda categoria. Eu quero entrar aqui a partir de agora na terceira. E esta é uma das que as minhas alunas mais gostam, mais adoram de verdade, que são os investimentos em fundos imobiliários. Fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários? São investimentos muito parecidos com imóveis físicos. Só que você não precisa ter lá 200, 300, 500 mil reais para comprar o seu único apartamento. E aí você pega esse único apartamento e aluga para um único inquilino e espera que ele pague todos os meses o aluguel em dia. Espere que ele não arrebente com o seu apartamento. Espere que ele conserve o seu imóvel, tá bom? Então, este é o tipo de investimento tradicional, né? Investimentos em imóveis com a finalidade de alugar para inquilinos. Só que aqui nos fundos imobiliários, estes são investimentos que têm o mesmo princípio de funcionamento. Só que você pode começar a partir de R$10. R$10 você já pode comprar a sua primeira cota de fundo imobiliário. E aí, ao ter comprado a primeira cota, no mês seguinte você já estará apta a receber os primeiros aluguéis caindo na sua conta todos os meses. Claro que é importante eu fazer uma ressalva, tá? O tamanho de aluguel que vai cair para você é proporcional ao número de cotas que você tem. Então, na prática, o que é que isso significa, Paulo? Quanto mais você investe, mais aluguéis caem na sua conta todos os meses. É como se você estivesse comprando uma casa, construindo uma casa, tijolinho por tijolinho, e o seu primeiro tijolo que você comprou da tua casa nova, ele já começa a te pagar aluguéis. Você não precisa ter a casa 100% construída para começar a receber os seus aluguéis na conta, tá bom? O primeiro tijolinho que você compra no mês seguinte já te dá esse direito de receber os aluguéis. Então estes são, na minha opinião, 3 ótimos investimentos que a mulher com mais de 50 anos de idade precisa aprender, estudar e dominar para que você possa ter a oportunidade de ter uma boa renda lá na sua velhice. Então, o que você poderia fazer, depois que você aprendeu cada um desses 3 tipos de investimentos, você poderia se organizar financeiramente de tal forma que todos os meses você vai comprando cada um desses investimentos que eu acabei de citar. E cada compra que você faz, lembra da história da sementinha, né? É como se fosse uma semente que está sendo plantada hoje, e aí, ao longo do tempo, essa semente vai crescer, vai se transformar em uma grande árvore, e essa grande árvore fará uma grande sombra para a sua vida financeira, garantindo paz, segurança e tranquilidade, tá bom? 3 ótimos investimentos para você se aprofundar com o objetivo de ter uma boa renda aqui na velhice. E para você que chegou até aqui, meus parabéns! Significa que você está comprometida em conquistar a sua tão sonhada paz e tranquilidade nas finanças por meio dos investimentos. Então, para que você continue seguindo a sua jornada e aprendendo cada vez mais sobre este tema, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever aqui também no meu canal, para que você garanta que os próximos conteúdos cheguem até você, e aproveite também para compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga que também precisa saber mais sobre este tema.
Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.